Fala galera, beleza? Professor Jorge Alcântara, professor de língua portuguesa, tudo bem? Estou aqui no curso Passe Certo, simplesmente sensacional. Vou comentar com vocês o edital Asnerça do estado do Rio de Janeiro, concurso espetacular, aguarda por vocês, hein? Vamos lá, eu dividi aqui atenciosamente em duas partes. A primeira parte trata-se da interpretação de texto sempre. Isso aqui é sempre, está incluído em todos os aspectos. Ó, começa no início de interpretação, o meio é a interpretação e o final é a interpretação. Veja, decodificação dos diversos tipos de mensagem, de enunciado, texto verbal, não verbal, isso é decodificar, né? Compreensão de texto, observação dos processos que constroem significados textuais. Lembre-se que interpretação é que vai além. Por exemplo, são os implícitos textuais, os referentes, a parte de pronomes, de coesão, de coerência. A compreensão de texto, observação de processos que constrói significados textuais. Aqui é só você ser fidedigno ao que o texto está exigindo, tá legal? A linguagem e a lógica. A linguagem e a lógica, a sua natureza lógica. A linguagem no sentido lato sensu, o ato da comunicação. As estruturas linguísticas no processo de construção de mensagens adequadas, ou seja, vocabulários adequados. A pragmática na linguagem, ou seja, a prática da linguagem, significado contextual, contexto. Entra aí, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Ele ganhou R$2. Ele ganhou a porta e saiu. Veja que esse aspecto trata-se disso, né? Justamente o significado contextual. A semântica vocabular, antônimos, que é o contrário, né? Mal com L, bem, mal com U, bom. Sinônimos, homônimos, parônimos e heterônimos. Ó, isso aqui, tudo isso faz parte realmente da própria banca FGV, a tradição da banca. Então vocês vão encontrar indubitavelmente uma questão pertinente a isso nas últimas 4 provas da banca FGV. Isto aqui caiu, inclusive, prova da Polícia Civil deste ano, de 2023. Isso mesmo, perdão, 2022. É porque o concurso será em 2023, mas caiu este ano, em 2022. Ó, antônimo é o contrário, sinônimo mesmo campo semântico. Homônimos são palavras idênticas, pode ser no som, pode ser na grafia ou pode ser nos dois. Parônimos quer dizer parecidos, nomes parecidos, ratificar, retificar, delatar, dilatar, arrear, arriar. Isso aqui é fantástico, é fantástico. É de suma importância que você veja sempre isso. Eu, como professor, eu sempre olho isso. Então, você que é estudante, você deve olhar rapidamente, e sempre, se possível, pelo menos 10 minutos de cada estudo, você dá uma olhadinha nisso, porque é a tradição da banca, e quando cair isso é visão de mundo, não precisa nem do professor Jorge Alcântara, não precisa nem de ninguém, isso aí é visão de mundo, você tem que ver, beleza? Heterônimos, tá? Isso aqui é o sentido geral, global, heterônimos, hiperônimos, homônimos, heterônimos, enfim, fácil. Os modos de organização discursiva, a descrição da narração, a exposição informativa e a exposição... Aqui é tipologia textual, né? Tipologia textual, descrição, narração, exposição informativa e a exposição argumentativa. Isso aqui é basicamente, tudo isso aqui é pertinente à tipologia textual. Nós temos 3 textos básicos: narração, descrição e dissertação, é o que está ali. A organização das frases nas situações comunicativas, ordem direta, ordem indireta, a colaboração e a relevância, os atos de fala, a linguagem lógica, sentido real, né? E figurada, sentido metafórico. Isso aqui é muito comum. Não vai encontrar mole lá na prova, mole. E os diversos níveis de linguagem,
que os diversos níveis de linguagem aqui é o que nós chamamos de variação linguística. Então veja, a prova é algo, interpretação pura, vai ser aquela interpretação pura. São 20 questões, um exemplo, né? São 20 questões de língua portuguesa da Banca FGV, 20 questões de interpretação pura. O problema é que sempre você vai ficar em duas. Se são 20 questões, é muito difícil você... A não ser se for homônimos, antônimos, parônimos, aí sim, você, não, essa aqui é a resposta. Agora, fora isso, você vai sempre ficar em dúvida, é tradição. O que mais você pode evoluir na Banca FGV é fazer exercícios, muitos exercícios, muitos exercícios. Comece devagar, faça 100, depois faça 200, termine com 1000. É muito importante que você faça isso. Se você quer vencer a FGV, você tem de deixar de ser faca cega e fazer exercício ali, explicar, porque você vai errar e vai falar assim, cara, não é possível que a resposta seja essa. E é complicado. Aí depois nós temos os tipos de discurso, né? Direto, indireto, livre. Isso aí é um assunto legal, um assunto gostoso e caiu também na prova da Polícia Civil deste ano. Veja que no edital não existia esse tipo de recurso. Não havia na época. Agora ela jogou. Então, se ela não jogou, caiu na prova, imagine agora, né? Então, discurso direto, indireto, livre e as funções da linguagem. Isso aí é legal. Veja que a prova é toda aquela parte de querer envolver o leitor mesmo, né? Nas funções de linguagem, os elementos da comunicação. Professor, me lembra aí o que é a função de linguagem? São 6. Emotiva, conativa ou apelativa, metalinguística, fática, referencial e poética. São 6, beleza? Sensacional, simplesmente fantástico. Valeu? Eu sou o Jorge Alcântara, professor de língua portuguesa. É sempre bom estar com vocês. Um forte abraço, aquele abraço gostoso. E não deixe de estudar, beleza? Você e eu, e passe certo, faremos sucesso absoluto, não há dúvidas. Valeu? Forte abraço. Precisar, o professor Jorge está lá no Instagram, professor Jorge Alcântara. Também estou no canal do YouTube, professor Jorge Alcântara. Segue aí que você vai destruir a Banca FGV. Venha com o titio. Show? Então deixe-me encerrar aqui. Valeu, galera! Forte abraço!